mais uma vez pela presença dos irmãos. É muito bom tê-los aqui, porque afinal de contas, a igreja do Senhor, ela é feita de pessoas. Eu vejo às vezes irmãos que não são muito bem avisados, né? Eles dizem assim: não, eu sou a igreja, porque ele aprendeu. Alguém disse: olha, nós somos a igreja somos nós. Isso é verdade. Mas se eu estiver isolado do grupo, eu não posso dizer: não, eu sou a igreja. Eu não sou a igreja. Agora, no momento que nós estamos reunidos, aí nós somos uma igreja, a igreja do Senhor. Queridos, vamos ler na palavra de Deus, da nossa reflexão hoje à noite. Vamos ler Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse 12. Vamos considerar o versículo 7 para esse início da nossa fala, da nossa meditação, e então, depois, nós vamos ler outras escrituras, mas vamos começar por Apocalipse capítulo 12, verso 7, onde nós lemos assim: houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. O Senhor nosso Deus abençoe. O Senhor nosso Deus aplique esta porção lida de sua santa palavra aos nossos corações. Vamos, amados irmãos queridos, ainda orar antes de iniciarmos o nosso estudo propriamente dito nesta noite. Oremos, irmãos queridos. Pai amado que está nos céus, Senhor, Criador de todo o universo, te adoramos, Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai querido, pela tua bondade, pelo teu amor, claramente revelado aos nossos corações, quando Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, se entregou pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Pai, nós te louvamos, porque Jesus morreu por nós, mas, Senhor, também te louvamos, porque tu ressuscitastes ao teu Filho, porque Jesus ressuscitou ao terceiro dia, Pai amado, e que hoje Ele se encontra à destra, Senhor, da tua majestade nas regiões celestiais. Pai, nós te louvamos pela esperança que a ressurreição de Jesus, teu Filho, traz aos nossos corações, Senhor. Te louvamos pelo teu Espírito, Deus, nosso Paráclito, Senhor, aquele que nos ensina, aquele que nos orienta, e ainda, Pai, aquele que intercede por nós, e até com gemidos inexprimíveis, Senhor, porque nós não sabemos orar, Pai amado. Pedimos que o Senhor use da sua graça, da sua misericórdia, do seu perdão, da sua bênção para conosco nesta hora, derramando da tua graça sobre nós, e que possamos, Senhor, compreender os teus ensinamentos para o louvor da tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, nós vamos estudar a palavra hoje à noite, para ficar aqui o mais perto possível, porque eu estou pensando em não usar esse microfone. Estou querendo que a gente converse
uma conversa assim bem franca, bem aberta, de tal maneira que eu acho que o microfone poderá não nos ajudar muito, tudo bem? E então eu quero deixar aberto a palavra, né, a oportunidade para aqueles que quiserem falar, aqueles que quiserem perguntar, sugerir, quiserem questionar, podem ficar bem à vontade para participar conosco. Nós vamos considerar, amados, esse tema aqui, batalha no céu. Aparece aqui no livro do Apocalipse, né? Capítulo 12, é um capítulo bastante interessante, onde nós temos aqui alguns ensinamentos, algumas doutrinas que são certamente bastante complexas, mas não impossíveis de serem entendidas, de serem compreendidas. Tudo bem? Agora, deixa eu falar sem o microfone, ver se vão me ouvir bem. O versículo 7, deu para ouvir, né? Para ouvir. O versículo 7 de Apocalipse 12 é esse que nos fala sobre a batalha. No início do texto dizendo: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Queridos irmãos, quando nós falamos em batalha no céu, muitas vezes nós ficamos assim meio que atônitos, né? Batalha no céu. Sabemos que o universo de Deus, ele está subdividido em céus e terra. Claro, aí nós levamos em consideração que as águas, que os mares fazem parte da terra, ainda que eles não sejam terra, né? São água, mas fazem parte da terra. A terra, ela também é completamente misturada, né? Vamos dizer assim. Ela não é uma substância pura, totalmente pura. Nós encontramos água na terra, no meio da terra, no barro, né? Nós encontramos ali água. Então a água, ela está presente em todos os lugares do mundo onde há vida, porque ela seria uma condição para que haja vida, para que exista vida. Sem água não há vida, né? Interessante que um dos primeiros estudiosos que a história registra e que buscou uma explicação natural para os acontecimentos humanos, que foi o grego Tales de Mileto. Também é bom lembrar que Mileto era a região de Tales morava, não é o nome dele, Tales de Mileto, Tales de Mileto, Tales que morava em Mileto, na região chamada de Jônica, ou seja, a região que era banhada pelo rio Jônico e na Magna Grécia. Então esse cidadão, Tales de Mileto, ele queria encontrar respostas para as perguntas do seu dia a dia. Ele, como mestre, como filósofo, ele tinha o dever
de responder para os seus discípulos sobre variados temas, e um deles era a origem da vida. Qual seria a origem da vida? Como a vida teria começado, se desenvolvido, e qual o elemento primordial da vida. E então, depois de muitas e muitas andanças, trabalhos, pesquisas, estudos, Tales concluiu que o elemento primordial da natureza era a água, porque ela estava presente em todos os seres vivos. Todos os seres vivos, eles eram formados de uma determinada substância e água. Por isso mesmo ele entendeu que a água era predominante, prevalecente, e sendo assim, seria o elemento primordial da natureza. Pois bem, Tales, ele também entendeu que o universo humano, ele era complexo e gigantesco, perfeito, e que existiam vidas e vidas nesse universo. Por exemplo, a vida animal, a vida vegetal, a vida humana. Só que, como ele era naturalista, ele entendia que a vida humana, ela deveria ser contada entre a vida animal, o homem sendo o mais evoluído dos animais. E só mais tarde, Aristóteles que vai dar uma melhorada nisso quando ele diz que o homem era um animal racional, ou um ser político, que era o antropon politikon, o homem como um ser político que não conseguia viver sozinho. Mas por que eu estou dizendo isso, queridos irmãos? Para mostrar que desde os tempos mais remotos, os seres humanos buscam entender o universo de Deus. Por isso mesmo nós temos muitas teorias, temos muitos conceitos e muitas correntes filosóficas. Temos aqueles que acreditam em Deus, que são os crentes. Nesse universo dos humanos, nós vamos ter também aqueles que são simplesmente crédulos, e não são crentes, mas são crédulos. E vamos ter aqueles que são chamados de agnósticos, ou que não acreditam na possibilidade de se provar a existência de um ser soberano no universo, mas que também não chegam a descartar essa possibilidade. Mas enquanto não é provado de uma forma científica, de uma forma matemática, precisa, exata, eles preferem duvidar, mas também não negam. E nós vamos ter ainda os chamados ateus, o ateísta, o ateísmo, que são aqueles que negam, procuram negar com todas as forças e usam argumentos, usam de uma filosofia ateísta, evolucionista, para tentar mostrar e provar que não existe nenhum ser superior, nenhum ser supremo, que não existe Deus. Aliás, o salmista nos diz isso, né? No Salmo 14, o salmista diz que diz o insensato no seu coração, não há Deus. O insensato, ele diz que não há Deus.
Essa é a opinião do salmista. Outro detalhe interessante que nós acabamos tendo contato no nosso universo é sobre a teoria dualista dos conflitos, né? Do eterno conflito entre o bem e o mal. Aqui nós já começamos a caminhar para o lado da teologia propriamente dita, né? Onde nós aprendemos que é o estudo de Deus em suas relações ou em seus relacionamentos com o universo que ele criou, com o mundo, com o cosmos, com as pessoas. Então, teologia é o estudo sistemático de Deus em suas relações com o universo. E como o ser humano, como o homem, é o ator principal desse universo, desse cosmos, né, e do planeta Terra, pelo menos, então também com o homem. E esse é aquele que tem procurado se aproximar de Deus, pelo menos parte dos seres humanos tem procurado se aproximar de Deus no intuito ou com o pensamento de compreender melhor a sua existência, a sua graça, a sua majestade, a sua glória. Mas, mesmo diante desse grande esforço humano, que nós humanos conseguimos aprender de Deus, é muito diminuto, é muito pouco, mas o suficiente para que possamos fazer as nossas escolhas diante de Deus. Bem, meus queridos irmãos, como eu disse, quando tiver pergunta pode fazer. Então, pensando nesse dualismo, nessas duas correntes ou forças que são antagônicas entre si, do bem e do mal, nós vamos olhar para as batalhas. Nós vivemos num mundo de guerras, não é verdade? Guerras. E a história da humanidade, ela é marcada e manchada pelo sangue de pessoas que morreram lutando por determinados espaços, territórios ou por determinados ideais, determinadas ideologias. Mas onde teria começado então essas batalhas? As batalhas teriam começado exatamente onde? No céu ou na terra? Porque aqui o texto está dizendo para nós que houve batalha no céu. Mas que batalha seria essa? E aí João, o vidente, né? João, aqui o profeta do Senhor, o último dos moicanos. Por que eu estou dizendo isso, né? E João era o último dos moicanos. Esse livro do Apocalipse, irmãos, de acordo com os historiadores, os estudiosos da Bíblia Sagrada, da história da Igreja, da história do cristianismo, esse livro foi escrito já no finalzinho do século I, finalzinho do primeiro século, por volta do ano 94, 96. Alguns mais entusiasmados dizem que foi escrito aí por volta do ano 104, 110 da nossa era, evidentemente, da era cristã. Mas parece que é uma teoria muito otimista em relação à vida de João. Porque João não conseguiu atravessar do século I para o século II. Os mais conservadores entendem que o Apocalipse, juntamente com as cartas joaninas e o Evangelho de João, foram escritos ali
por volta do ano 94, 96, já forçando um pouquinho, arrastando muito, aí pelo ano 98. E nesse período, os demais apóstolos de Jesus já haviam morrido, já haviam sido mortos, pela perseguição do Império Romano, alguns imperadores sanguinários que perseguiam os cristãos e muito cedo tentaram e se livraram dos apóstolos do Senhor Jesus. Claro, pensando que com a morte dos apóstolos os cristãos criariam e o cristianismo não ia prosperar, mas se enganaram, Porque na obra de Deus, ela é impulsionada, a obra da igreja, ela é impulsionada pelo Espírito de Deus. Então, não tem baioneta, não tem espada, não tem fuzil, não tem metralhadora que possa fazer parar o cristianismo. O cristianismo só vai parar quando o Senhor arrebatar a sua igreja. Mas logo na sequência, nós vamos ter a continuação da obra. Jesus mesmo declarou, e será pregado este evangelho do reino, para testemunho entre as nações. Isso já no período de tribulação. Perfeito? Pois bem, mas a visão de João aqui, ela é uma visão futurística. João está asilado na ilha de Pátimos, uma ilha grega chamada Pátimos, e essa ilha era uma ilha que costumava receber os exilados, pessoas criminosos, os delinquentes, assassinos, os adversários políticos, eram exilados para a ilha de Pátimos, para que pudessem morrer naquela ilha. E João foi exilado do governo de Domiciano, Imperador Romano. Mas, estando João na ilha de Pátimos, conforme ele declara no início do Apocalipse, no dia do Senhor, e aqui nós precisamos entender, queridos irmãos, esse dia do Senhor que João fala. Para alguns, para aqueles amigos que adoram o sábado, eles dizem